Pessoal, então, eletrólise é o que? A gente forçar um processo de oxirredução, que não ocorreria naturalmente. Então, para isso, a gente precisa de uma fonte de energia externa. Então, a gente vai ter que ter uma fonte de energia, fornecendo energia para a gente forçar o processo de oxirredução. Então, por exemplo, se a gente tiver uma chave de latão e quer revestir ela de cobre, para ela ficar mais bonita e ficar mais resistente também. Então, a gente liga uma bateria. A bateria, o polo positivo dela é ligado no tubo de cobre e o negativo é no tubo de latão. Então, os elétrons eles saem do polo negativo, vai para a chave. A solução, como é uma solução que conduz eletricidade, vai conduzir a corrente para o polo positivo, que vai retornar para a bateria. Então, a partir disso, a gente vai tendo deposição do cobre na chave. Então, a chave vai adquirindo um banho de cobre, ou seja, ela vai sendo revestida de cobre. Quando a gente reveste os objetos com ouro, com prata, é o mesmo processo. Então, a gente tem uma eletrólise, ou seja, um processo de oxirredução forçado. Então, a gente tem dois tipos de eletrólise: a eletrólise ígnea e a eletrólise aquosa. Aqui, nesse caso aqui, por exemplo, quando a gente quer fazer a eletrólise do sódio. O sódio, ele não é encontrado da forma de metal na natureza, né? Porque ele tem uma alta tendência de oxidar. Então, para a gente fazer a eletrólise do sódio a partir do cloreto de sódio, o que a gente faz? A gente derrete o sódio. Como é uma substância iônica, a temperatura de ebulição dele, de fusão dele é muito alta. Então, a gente tem que chegar a 808 graus Celsius. Então, a gente vai ter uma solução de NaCl aqui, ou seja, o cloreto de sódio líquido. Então, a gente vai ter um eletrodo, que pode ser um eletrodo inerte, ou seja, não participa da reação, e a gente vai ter o polo positivo e o polo negativo, e o líquido, no caso, é o NaCl. Então, o que vai acontecer? O polo negativo do eletrodo, ele vai atrair os Na+ da solução, porque na solução vai estar sempre Na+ e Cl- lá. Então, o polo positivo, negativo, ele vai atrair os cátions, ou seja, as moléculas com carga positiva, e o eletrodo com carga positiva vai atrair os ânions, ou seja, os elementos com carga negativa. Então, quando esses elétrons de Na+, eles vão sendo depositados nesse eletrodo com carga negativa, ele vai adquirir um elétron. Na hora que ele adquire um elétron, a gente tem a formação do nosso metal, o sódio. Já no polo positivo, ele vai atrair esse Cl-, e esse Cl- ele vai dar o elétron para o eletrodo, fechando o circuito. Então, esse elétron que o Cl- vai perder, ele vai subir o eletrodo e vai voltar para a bateria. Então, vai fechar o nosso circuito elétrico. Então, aqui a gente vai ter a formação do nosso sódio, e aqui a gente vai ter a formação do Cl, que vai fornecer os elétrons por eletrodo, fechar o circuito elétrico. Então, a gente fala que o Na+ ele foi descarregado no cátodo e o Cl- ele foi descarregado no ânodo. Na eletrólise, como é um processo inverso, então a gente troca o que era ânodo por cátodo e o que era cátodo para ânodo. Então, a gente soma as duas reações, lembrando que a quantidade de elétrons cedidos e recebidas tem que ser igual. Então, nesse caso, a gente tem que multiplicar essa reação por 2. Então, na hora que a gente soma, a gente vai ter 2 Na+, mais 2 Cl-, formando 2 Na0 mais Cl2. Então, essa é a nossa reação global da eletrólise ígnea do cloreto de sódio. Então, aí a gente tem a formação do nosso sódio metálico. Agora, aqui a gente vai ter uma reação muito importante da reação ígnea, que é o que? A obtenção do alumínio. O alumínio ele é muito utilizado em latinha, em vários outros objetos que a gente tem no nosso dia a dia.
E o alumínio também ele não é obtido na natureza. Ele é obtido a partir do óxido de alumínio, mais conhecido como bauxita. Então, no cátodo, no mesmo caso de lá, a gente vai ter deposição de alumínio e no ânodo do oxigênio. Então, a gente soma as duas reações. Do mesmo jeito, a gente vai ter que fazer a multiplicação aqui por 4 aqui por 3 para somar. Então, a gente tem a bauxita formando alumínio e oxigênio. Então, mais um processo importante de eletrólise ígnea. Agora, na aquosa, porque seria muito mais fácil a gente pegar o sal e dissolver ele na água do que derreter o sódio, né? O cloreto de sódio, porque a temperatura de fusão dele é muito alta. Só que o que acontece? Se a gente vai lá e joga o NaCl na água, a gente vai ter formação de Na+, mais Cl-, que é uma solução que conduz a eletricidade. Só que ao mesmo tempo, a água também vai ser ionizada, formando H+, e OH-. Aí, a partir disso, a gente vai ter todos esses íons na solução. Só que, dependendo do íon, ele vai ter uma tendência de redução e uma tendência de oxidação. E se a gente for ver na tendência de redução, o H+, ele tem uma tendência maior de reduzir do que os metais da família 1A, 2A e o alumínio. Então, se a gente faz uma eletrólise ígnea, a gente não consegue produzir o sódio que a gente quer, porque a tendência de redução dele é menor. Então, o que vai reduzir vai ser o hidrogênio. Já na tendência de oxidação, a gente tem o que? Os fluoretos, que é o composto com F-, e os ânions oxigenados, que tem presença de oxigênio. Depois tem o OH- e depois os ânions não oxigenados. Aqui nesse caso, o Cl- ele tem uma tendência de oxidação maior do que o OH-. Então, o que vai acontecer na reação? A gente vai ter o hidrogênio reduzindo e o cloro se oxidando. Então, na reação, no cátodo vai se formar o H2, então em vez de formar o sódio, que é o metal, você vai ver a solução borbulhando. Aquelas bolhas que vão sair no cátodo é o hidrogênio sendo formado e o Cl2 que vai se formar no ânion. Então, quando a gente faz uma eletrólise aquosa, por causa da gente formar íons na solução de água, a gente tem que tomar cuidado com a tendência de oxidação e de redução. Dependendo da tendência, se ela for menor do que do íon produzido pela água, a gente não vai conseguir formar o metal que a gente precisa. Tem uma eletrólise aquosa bem interessante, que é a do iodeto de potássio, o Ki. Então, quando a gente faz a eletrólise dela, a gente vai ter formação de um lado do ânodo, do cátodo, perdão. A gente vai ter formação de uma solução rosa e do lado do cátodo, do ânodo, a gente vai ter uma solução azul. Então, a gente vai ver formação de rosa de um lado e azul do outro. Por quê? Porque como a gente vai ter formação, a gente vai consumir o H+ no cátodo, a gente vai ter uma alta concentração de OH-. Então, se a gente tiver um indicador ácido-base lá, aquele OH- vai transformar a solução em básica e vai fazer a coloração ficar rosa. Já do outro lado, a gente vai ter formação de iodo. Iodo ele é marrom. E se a gente colocar um pouquinho de amido lá, ele vai ficar azul. Então, a gente vai ter de um lado uma coloração rosa e de outro lado uma coloração azul, desenhando assim pra gente o processo de eletrólise que está ocorrendo lá. Pessoal, tudo bem?